José Mourinho no futebol brasileiro é loucura? Daria certo? Teríamos condições de trazer o Special One? Os clubes que estão, nesse momento, com treinadores ameaçados, balançados ou até sem técnico, podem buscar esse caminho? O que eu penso dos trabalhos recentes do Mourinho, do momento atual do Mourinho, das ideias táticas do Mourinho? Vamos bater um papo nesse vídeo aqui. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos no canal. Bom almoço para todo mundo, boa Semana Santa para todos, para nós cristãos. É uma semana muito importante. Falaremos sobre isso também aqui durante a semana, porque você sabe, esse canal não fica só no futebol muitas vezes. Vamos lá, hoje, semifinal do Gauchão, cotações na tela para mim. O Inter vence o Juventude e se classifica para a decisão. Primeiro jogo 0-0. Hoje no Beira-Rio, jogo da volta, novo empate leva para os pênaltis, mas acho que o Colorado vai vencer. Aproveita, vai no site do Aposta Ganha, faz a sua fezinha, deixa o seu palpite, tudo com responsabilidade, tá bom? Link no comentário do vídeo para você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, você já se inscreveu no meu workshop? É em abril. Jornalismo esportivo nas redes sociais. Se você está cursando jornalismo ou tem o sonho de um dia ser jornalista, ou já é da área, ou quer entender os desafios dos profissionais da área, gosta do jornalismo, gosta do assunto, essa tarde você não pode perder. Você não pode ter outro compromisso nessa tarde de 13 de abril que não seja esse. Nós vamos passar algumas horas falando sobre os desafios da área, o que tem de problemático, como você tem que lidar com rede social hoje em dia, como ela é tua aliada, como ela pode ser tua inimiga, as plataformas digitais, como elas são importantes no desenvolvimento de quem está começando na área do jornalismo. Enfim, e no final, depois de eu bater esse papo com você, nós vamos abrir para perguntas, para troca de ideias, para debates. Você não pode ficar fora. E as vagas são limitadas, o primeiro lote já foi. Corre porque está no segundo lote e vai acabar. Link na descrição do vídeo ou então esse QR Code aqui que já te joga direto para o link. Você pode parcelar em 10 vezes. Aproveita, porque não dá para perder um conteúdo como esse não, principalmente você que quer ingressar nessa área, tá bom? Tô te esperando. Vou deixar o QR Code mais um tempinho aqui. José Mourinho, vamos lá. 61 anos de idade, um técnico muito vencedor na história do futebol. É a primeira constatação que se faz. Você pode gostar ou não do estilo do Mourinho, você pode gostar ou não da metodologia de trabalho do Mourinho, das ideias táticas do Mourinho, do jeitão do Mourinho, mas você vai reconhecer que nós estamos falando de um treinador muito vencedor, muito. De um cara que conseguiu levar o Porto a uma Champions, por exemplo, ganhou vários títulos do Porto, ganhou 2 campeonatos portugueses do Porto, de um cara que no Chelsea fez história, né? Num período em que o projeto Chelsea começava a desabrochar. Ele é campeão inglês em 2005, ele é campeão inglês em 2006, ele volta, é campeão em 2015, de um cara que levou a Inter ao topo da Europa, uma Inter incrível com Milito, com Eto'o, mas também com uma defesa muito sólida, com Samuel, com Lúcio, com o Thiago Motta na proteção, com o Júlio César vivendo uma temporada sensacional, né? Com Materazzi, enfim, né? Um time da Inter que era uma Inter feia, que não encantava, que estacionou um ônibus no Camp Nou. Amigo, o troféu tá onde? O troféu tá em Milão, o troféu tá com a Inter. De um cara que passou pelo Real Madrid, num momento ali muito turbulento do Real Madrid, da rivalidade com o Barcelona, mas ainda assim foi campeão espanhol em 2012. Foi campeão espanhol por onde passou. Foi campeão da Europa League pelo Manchester United. O único lugar onde ele não conquistou títulos foi no Tottenham. Foi a única passagem onde ele saiu realmente sem ser campeão. Vamos pegar os últimos 3 trabalhos, então, do Mourinho. No United, ele fica ali quase 2 anos, ganha a Europa League de 2017, aquela final contra o Ajax, do Peter Bosz. 2-0, um gol do Pogba, um gol do Mkhitaryan. No Tottenham, ele sai sem ganhar qualquer título. E na Roma, ele faz com que o clube ganhe seu primeiro título internacional, seu primeiro troféu internacional com a Conference League. Ok, é a 3ª divisão da UEFA, é o 3º escalão da UEFA. Champions, Europa League, Conference. Mas ele ganhou, a Roma disputou e ele ganhou. E no ano seguinte, ele sobe da 3ª para a 2ª, né? Para o 2º escalão da Europa, a Roma disputa a Europa League e é vice-campeã. E perde no detalhe e um pouco na arbitragem também, aquela final para o Sevilla. Então é um trabalho, claro, depois o trabalho
viveu um momento instável, a Roma cai para a maior rival dela, a Lazio, na Copa da Itália, isso é determinante para o Mourinho ser demitido, ele acaba demitido da Roma, mas ele faz história na Roma. Isso ninguém pode dizer. Então, Mourinho é um treinador que, no momento, ele não vem entregando títulos de primeira prateleira na Europa. Ele não conseguiu ser, nessa última passagem na Roma, nessa única passagem que teve pela Roma, ele não conseguiu ser campeão italiano, mas também a Roma não é campeã italiana desde 2001. Ele não conseguiu ser campeão inglês nem no Tottenham, nem no Manchester United. Ele não conquista títulos de primeiro escalão na Europa, em termos de Liga Nacional ou até de competição continental, há algum tempo. Mas ele entregou títulos possíveis nas realidades que os clubes apresentavam a ele. Então ele trabalhou numa Roma que, ok, não tem como ganhar uma Champions. Não é um clube hoje estruturado e preparado para ganhar uma Champions. Mas ele ganhou o que era possível. Ele trabalhou no Manchester United nesse período em que o clube ainda não se encontrou. 2016, 2017, é uma fase ainda complicada do Manchester United. Ele entregou o que era possível. O United hoje não está estruturado para ganhar uma Champions. Ele ganhou uma Europa League com o Manchester United. Então ainda é um técnico com conquistas recentes, dentro de uma outra realidade. Ele não pegou clubes estruturados para ganhar uma Champions e ele também, hoje, perdeu um protagonismo dentro da Europa, saiu daquela primeira prateleira de treinadores, uma prateleira que hoje é ocupada por Pep Guardiola, ocupada por Jürgen Klopp, ocupada sim por Carlo Ancelotti. Ele não está nesse bloco de treinadores atualmente. Ele não está nesse grupo. Então ele saiu um pouco desse lugar, mas ainda é um técnico com resultados recentes bem interessantes se a gente fizer uma projeção disso para o futebol brasileiro. Porque aí é inevitável a gente fazer a comparação com quem está fazendo sucesso por aqui. Abel Ferreira chegou do futebol brasileiro vindo do PAOK e deu super certo. E ainda era um treinador emergente, numa outra realidade do Mourinho, na comparação com o Mourinho, e com ideias totalmente diferentes do Mourinho. Mas, enfim, chegou sem tanto status europeu, ou sem qualquer status europeu, e deu muito certo por aqui. O Jorge Jesus, que fez um trabalho histórico no Brasil, esse sim era um treinador com mais bagagem, mais vitorioso, mas não era um treinador campeão de Champions League. E chegou aqui no Brasil e fez história com aquele Flamengo de 2019. Campeão da Libertadores e campeão brasileiro com um futebol mágico, encantador. Então, vários treinadores que chegam no Brasil sem ocupar a primeira, talvez nem a segunda prateleira do futebol europeu, dão muito certo por aqui. Por que José Mourinho não daria? A verdade é a seguinte, quando você contrata um treinador como Mourinho, você precisa saber exatamente o que está trazendo. José Mourinho, muito provavelmente, se chegar aqui no Botafogo, que hoje está sem técnico, se chegar um dia no São Paulo, caso o Carpini não sobreviva ao início da Libertadores e do Brasileiro, enfim, seja lá qual for o clube, ninguém vai poder esperar do Mourinho um futebol ofensivo, agressivo o tempo inteiro, de muita proposição, porque não é muito padrão. Mourinho tem uma preocupação com os aspectos defensivos do jogo, e eu acho super louvável, e já montou defesas históricas, como, por exemplo, a da Inter de Milão, campeã da Champions, que eu citei aqui na temporada 2009-2010. É importante saber o que você vai trazer, porque muitas vezes dirigente do Brasil contrata grife, e José Mourinho é uma grife. José Mourinho é um nome de muito impacto. O que eu acho muito positivo quando você traz um treinador como esse é que ele consegue olhar o vestiário de cima para baixo. E convenhamos, gente, gestão de grupo é uma coisa muito complicada, gerir jogadores de futebol, 23, 30, com personalidades diferentes, com carreiras muitas vezes vitoriosas, caras que olham para o treinador e falam, pô, isso aí jogou aonde, né? Esse aí ganhou o quê? Para falar comigo nesse tom, para me dar esse tipo de orientação, quem é esse cara? Isso às vezes acontece quando é um treinador muito jovem, quando é um treinador sem tanta experiência, às vezes, como se diz no popular, o grupo monta do cara, o elenco monta do cara, ninguém vai montar no Mourinho. Os caras vão olhar pro Mourinho e vai falar, porra, esse cara aí já ganhou Champions, esse cara aí já ganhou Champions mais de uma vez, esse cara aí já ganhou Europa League, esse cara já ganhou Premier League 3 vezes, pô, esse cara aí é brabo, esse cara já ganhou o Campeonato Espanhol, esse cara treinou o Real Madrid, esse cara é brabo, é o Mourinho.
Então, do ponto de vista de respeitabilidade do vestiário e até de estofo, porque também muito dirigente contrata escudo, né? Porra, é o Mourinho, amigo. Nós estamos trazendo o Mourinho, nós estamos trazendo a gripe. Se der certo, trouxemos o Mourinho, brabo, hein? Se der errado, culpa do Mourinho, pau do Mourinho. Ele é o escudo, ele vai tomar as pancadas sozinho. Também se contrata treinador pensando muito nesse aspecto do futebol brasileiro. Então você traria uma grife com ônus e bônus. Você traria também um cara muito autêntico, um cara que não poupa palavras nas suas entrevistas, um cara que, se tiver desconfortável com alguma coisa, muito provavelmente vai verbalizar aquilo de maneira contundente, por ser o estilo do Mourinho e por ser um pouco do perfil do português mesmo. O português, ele é muito direto, ele é muito objetivo, às vezes até demais, às vezes até de maneira chocante. Então você também saberia desse ponto. Financeiramente, caro, muito caro, um profissional muito caro. A comissão técnica, o valor que a Roma mensalmente gastava com o Mourinho e a comissão técnica era na casa de 8, 9 milhões de reais. Girava entre 8 e 9 milhões de reais por mês. Mourinho e comissão técnica. Dentro de uma realidade de uma moeda muito mais forte, de um clube que pagava em euro. E, obviamente, que no Brasil, dificilmente algum clube, a não ser um Flamengo, que hoje tem um treinador e não vai ter a menor necessidade de fazer esse movimento. A não ser um Palmeiras, que hoje tem um excelente treinador, assim como o Flamengo, só que um cara que é ídolo do clube, o Palmeiras não vai fazer esse movimento. O Atlético Mineiro acabou de contratar o Gabriel Milito. Enfim, você não vai achar clubes no Brasil com disposição, capacidade, interesse para fazer um movimento de 9 milhões de reais por mês numa comissão técnica. Não vai. Então, para vir ao futebol brasileiro, Mourinho teria que baixar um pouco. Óbvio, a sua pedida, o seu ganho, até por entender que ele está indo para uma outra realidade econômica, que é o Brasil, totalmente diferente da Itália, da Inglaterra, da Espanha, totalmente diferente. Então, financeiramente, o Mourinho estaria disposto a fazer um movimento como esse? É possível, porque quando ele vai para o microfone e diz, não, eu quero trabalhar agora no verão, no meio do ano, né? Que para eles lá é verão, para nós aqui não é. Quero trabalhar, estou disposto. É o seguinte, amigo, vai ter que avaliar tudo que chegar de proposta. Hoje o Mourinho não é aquele cara cobiçado que sai de um clube e no dia seguinte está empregado. Tanto que ele saiu da Roma e até agora não se recolocou no mercado. Então também é uma realidade onde ele muito provavelmente será obrigado a fazer essa queda, essa redução na pedida, porque o mercado não está tão favorável assim. Eu faria um movimento do Mourinho em situação econômica ok, dentro de um limite aceitável, sem loucuras? Claro que eu faria. É um cara altamente respeitado, que pode trazer muito em termos de cultura, de mentalidade. Acho importantíssimo esse tipo de intercâmbio, você trazer outros profissionais, outras visões, outros ares. Eu acho fantástica a ideia de ter o Mourinho. Acho que, taticamente, apesar de ser um treinador um pouco mais reativo, um pouco menos propositivo, isso pode se adaptar a determinadas realidades de elenco que nós temos no Brasil e até realidades de competição como uma Libertadores da América. Eu não vejo isso como um grande problema, honestamente. Mas tem um pacote aí que você precisa levar em consideração. É caro, mesmo baixando a pedida, vai ser caro. E é um cara que vai olhar os problemas do futebol brasileiro, vai olhar o caos da nossa arbitragem, o caos do nosso calendário e muito provavelmente ele vai botar o dedo na ferida. Estaremos dispostos a ouvir ou trataríamos o Mourinho como muitos tratam o Abel Ferreira? Ah, chegou o colonizador, chegou o cara que quer cagar regra. Não, cara, ele só está trazendo a visão dele muitas vezes. Por que um treinador, um profissional que vem de outro país, está completamente adaptado à nossa cultura, está vivendo por aqui, por que ele não pode ter um lugar de fala para falar dos problemas que enfrenta na profissão dele? Só por ser um estrangeiro? Se isso não é xenofobia, o que é? Qual é o nome que você me dá para isso aí? Não, o cara vem lá de fora, esse português de M, esse gringo, quem ele acha que é? Quem ele acha que é? Quem ele acha que é? Se for o caso do Mourinho, ele é o Mourinho, amigão. Ele tem um monte de Champions, ele tem bastante competição nas costas, ó. Champions, Europa League, Campeonato Espanhol, Premier League, tem que respeitar o cara, amigo. Ele é gigante. Eu faria esse movimento, mas alguns torcedores acham que trazer o Mourinho é um movimento conservador demais. Você também precisa entender o contexto em que você está. Talvez, com o elenco já montado, com uma temporada em andamento, trazer um técnico emergente seja mais problemático do que trazer alguém com a bagagem do Mourinho, com a experiência de resolver rápido
times que se encontram em desajuste. Pode ser a situação de algum clube brasileiro. Ou até clubes que não estão em desajuste, mas que já têm a urgência de trazer um treinador, precisam de uma resposta rápida, de uma resposta imediata. Clubes como o Botafogo, por exemplo, que tem um projeto caro, falam agora aí no Quique Setien, tem todo um trauma para curar de um ano anterior, e quando você traz um treinador tão vencedor quanto o Mourinho, talvez isso facilite da cura desse trauma. Não é qualquer cara que está na beira do campo, é o Mourinho, é o cara que foi campeão em todos os clubes, exceto do Tottenham. Em todos os clubes que passou, ele levantou o troféu. Isso por si só não é a garantia de sucesso, mas é um belo currículo, é um belo cartão de visitas para você avaliar. Torço para que algum clube faça esse movimento um dia. Não sei se é o interesse do Mourinho, sinceramente não sei se ele toparia vir para cá, se ele enxergaria como um downgrade na carreira, sair da Europa agora. Ele está com 61, gente, ele é jovem para a profissão, 61 anos de idade ainda. Tem muitos anos de técnico ainda pela frente, mas eu não sei se ele encara isso como uma baita oportunidade. Eu acho que para o futebol brasileiro seria uma excelente oportunidade. Eu pensaria imediatamente no Mourinho. Vamos ver o que acontece. O que você acha? Você gostaria de José Mourinho no seu time ou não? Ou acha ele retranqueiro demais? Sei lá, deixa nos comentários aí. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa semana para todo mundo, juízo e tchau.